A noite estava fria em Jerusalém. As sombras dançavam nas paredes do pátio. O medo pairava no ar. O mestre havia sido preso. Os discípulos correram. O caos tomou conta da cidade. E no meio da confusão estava ele, Pedro, impulsivo, intenso, apaixonado. Horas antes ele havia declarado algo ousado. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Ele acreditava nisso. Ele sentia isso. Ele estava disposto a lutar. No Getsêmani puxou a espada. Tentou defender Jesus. Mas o mestre o repreendeu. O reino não seria estabelecido pela força. Então Jesus foi levado, amarrado, humilhado. E Pedro seguiu de longe. Não tão perto quanto antes. Não tão distante a ponto de desistir. Apenas de longe. Às vezes a queda começa quando decidimos seguir de longe. O pátio do sumo sacerdote estava iluminado por uma fogueira. Soldados conversavam, servos cochichavam. O julgamento acontecia lá dentro. Pedro ficou ali fora, tentando se aquecer, tentando se misturar, tentando não ser notado, mas alguém o reconheceu. Uma criada o observou atentamente. Você também estava com ele. O coração disparou. As mãos suaram. O medo falou mais alto. Mulher, eu não o conheço. Primeira negação. As palavras saíram rápidas, secas, defensivas. Ele olhou ao redor. Ninguém parecia ter ouvido com atenção. Talvez estivesse tudo bem, mas o peso já começou a cair sobre sua alma. Pouco depois, outro o encarou. Você também é um deles. O tom era mais firme, mais acusador. Pedro sentiu o chão tremer. Homem não sou. Segunda negação, mais intensa, mais desesperada. O medo crescia. Ele queria sobreviver, queria escapar, queria evitar a cruz que se aproximava. Cerca de 1 hora depois, outro insistiu. Com certeza você estava com ele. Seu jeito de falar o denuncia. Agora não era apenas suspeita, era convicção. Pedro entrou em pânico, começou a praguejar, a jurar. Eu não conheço esse homem. Naquele instante o galo cantou. O som cortou o silêncio da madrugada. E como uma espada atravessou o coração de Pedro. Então algo aconteceu. Jesus, lá dentro, virou-se e olhou para ele. Não foi um olhar de ódio, não foi um olhar de desprezo. Foi um olhar de verdade. Um olhar que dizia, eu te avisei. Um olhar que dizia, eu ainda te amo. Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. A ficha caiu. A coragem evaporou. O orgulho desmoronou. Ele saiu dali e chorou amargamente. Não foram lágrimas discretas. Foram lágrimas profundas, dolorosas, sinceras. Ele havia prometido fidelidade e entregou negação. Prometeu lealdade e ofereceu medo. A culpa era esmagadora. O discípulo mais ousado agora estava quebrado. Enquanto isso, Jesus era condenado, espancado, humilhado, levado à cruz. E Pedro carregava dentro de si um peso insuportável. Quando Jesus foi crucificado, a esperança pareceu morrer também. Pedro talvez pensasse, eu falhei, eu não sou digno, eu o abandonei. O sábado foi silencioso, pesado, sem respostas. Mas o domingo amanheceu diferente. O túmulo estava vazio. A notícia correu pela cidade. Ele ressuscitou. Pedro correu até o sepulcro. Entrou. Viu os lençóis dobrados. O coração se encheu de confusão e esperança. Dias depois, às margens do mar da Galileia, os discípulos pescavam. A noite inteira, sem pegar nada. O cansaço era grande. A frustração também. Então alguém na praia gritou, lancem a rede do outro lado. A voz parecia familiar. Eles obedeceram. A rede quase se rompeu de tantos peixes. Então João disse, é o Senhor. Pedro não pensou 2 vezes. Lançou-se ao mar. Nadou até a praia. Encharcado, ansioso. O encontro que ele mais temia estava prestes a acontecer. Jesus estava ali, com fogo aceso, peixe sobre as brasas, pão preparado. O mesmo cenário da negação, fogueira. Mas agora, restauração. Após a refeição, Jesus perguntou,
Simão, filho de João, você me ama? Não chamou de Pedro. Chamou pelo nome antigo. Era profundo. Era pessoal. Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: Apacenta meus cordeiros. Novamente a pergunta: Você me ama? Pedro respondeu outra vez. A terceira pergunta veio. A mesma quantidade de negações. 3 quedas. 3 oportunidades. Pedro entristeceu-se, mas respondeu com sinceridade: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus restaurou o que parecia perdido. Não mencionou o erro. Não esfregou a falha. Deu propósito. Deu missão. Deu futuro. Aquele que negou tornou-se pregador. No dia de Pentecostes, Pedro se levantou, sem medo, sem vergonha, sem negação. Pregou com ousadia. Milhares se converteram. O homem que fugiu agora enfrentava multidões. O homem que negou agora declarava. O homem que chorou agora anunciava. A queda não foi o fim da história. Foi o começo da transformação. Pedro aprendeu algo poderoso. A autoconfiança falha, mas a graça sustenta. Ele não era forte por si mesmo. Era forte pela misericórdia que o restaurou. Quantos hoje se sentem como Pedro? Prometeram, falharam, negaram, erraram, carregam culpa, carregam vergonha, carregam arrependimento. Mas a história de Pedro prova algo eterno. A falha não define o final. O choro não determina o destino. O erro não cancela o chamado. Se houve arrependimento sincero, há restauração verdadeira. Pedro negou 3 vezes, mas foi restaurado 3 vezes. A graça foi maior que o medo. O amor foi maior que a culpa. O olhar de Jesus foi maior que a falha. Talvez hoje você se identifique com aquela fogueira, com aquela madrugada, com aquele galo cantando. Mas lembre-se da praia, da segunda fogueira, da voz que chama pelo nome. Jesus não desistiu de Pedro e não desiste de você. A queda foi real. As lágrimas foram profundas, mas a restauração foi completa. O discípulo que negou tornou-se coluna da igreja. O homem que teve medo enfrentou prisões, enfrentou perseguições, enfrentou ameaças e jamais negou novamente, porque quando alguém experimenta a restauração verdadeira, não vive mais da culpa, vive da gratidão. A história de Pedro não termina na negação, termina na coragem, termina na fidelidade, termina na transformação. Ele negou Jesus 3 vezes, mas passou a vida inteira dizendo: vale a pena segui-lo. E no fim, não fugiu da cruz. Enfrentou-a com convicção, porque quem foi restaurado pela graça não vive mais para o medo. Vive para a verdade. Se Pedro foi restaurado, há esperança. Se Pedro foi perdoado, há futuro. Se Pedro foi levantado, ninguém está perdido demais. O galo cantou. O olhar aconteceu. As lágrimas caíram, mas a graça venceu.